Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho eterno, do Evangelho da predestinação, do Evangelho do descanso. O descanso, nosso descanso não é o sábado, não é o domingo. Nosso descanso é eterno. Nosso descanso porque sabemos que o nosso Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, já nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou e veio à terra e nos salvou, salvou a sua igreja, a salvação eterna, eternamente. A eternidade não tem começo nem fim, a salvação eterna dada por Deus, 0800, graça. Favor que não merecemos, a graça de Deus. A graça de Deus deixa eu dar um exemplo, é tipo uma dívida que você não pode pagar, uma dívida impagável. E essa dívida é paga para sempre. Amém? A graça de Deus, ela foi para passado, futuro e para o presente. Todos que nascem hoje já nascem com a dívida paga, já nascem com a salvação eterna. Ô irmão Elias Santos, se nasce com a salvação eterna, já nasce salvo. E por que se prega hoje? Prega para a salvação da mente, a salvação do sofisma, da escravidão, né? Por isso que nós pregamos hoje. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então nós pregamos para a salvação no entendimento, porque a salvação eterna foi na cruz. Amém? A escolha de Deus a predestinação foi antes da fundação do mundo, e o próprio Deus vem à terra e predestina e paga com alto preço, com o seu sangue precioso, ele paga a dívida da sua igreja, da sua esposa. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos continuar falando sobre predestinação, escolha de Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, continua usando as minhas pregas vocais, a minha vida, a minha mente, continua me usando. Foi para isso que o Senhor me predestinou, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pai querido, que aonde chegar o som da minha voz, o vídeo, pela manhã, pela tarde e pela noite, que os teus filhos eleitos, predestinados, a tua igreja, a tua esposa santa, venha crescer na graça e no conhecimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amados, eu quero estar lendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, que diz... Carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim, versículo 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou. Dantes é antes, ele conheceu, antes da fundação do mundo. Você não existia, ele já havia nos escolhido, nos predestinado e nos conhecido, escrito todos os nossos dias aqui na terra. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Então, isto é a predestinação, escolha de Deus. Deus escolheu a sua igreja, escolheu o seu povo. Deus não é
Não é o que muitos pregam por aí, um inconsequente. Não. Ele na cruz, ele não mostrou só o caminho, não. O plano, a obra foi perfeita. Ele escolheu antes da fundação do mundo, predestinou antes da fundação do mundo, e lá na cruz, ele vem à terra e lá na cruz, com o seu sangue, com o seu sacrifício, com a única obração, como fala em Hebreus, ele paga, ele assume a sua esposa antes da fundação, antes da cruz, noiva, escolhida. Ele havia escolhido, essa vai ser a minha igreja. Depois da cruz, ele casou com a igreja, ele assumiu, ele pagou a dívida. O marido, o esposo, ele tem responsabilidade com a esposa. O noivo não tem. Quando está noivo, está cada um no seu lugar ali, mas a partir do momento que casa, então antes da cruz, noivo. Depois da cruz, casou, assumiu, pagou as dívidas, pagou para sempre, eternamente. A eternidade não tem começo nem tem fim. Ele pagou. Então a palavra diz muito clara: porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Obra completa. Lucas, quero ir para Lucas capítulo 10, livro histórico de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, Lucas 10, 20, Lucas capítulo 10, versículo 20, Lucas 10, 20, para dar Lucas capítulo 10, versículo 20, diz: Mas vós, os filhos eleitos à igreja de Cristo, mas vós alegreis, porque se vós sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. A nossa alegria, porque nós fomos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós não se alegramos com coisas materiais, porque nós sabemos que tudo isso é passageiro. Nós se alegramos porque Cristo, o maravilhoso Salvador, o eterno, Deus forte, Pai da eternidade, Ele nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo e faz a obra completa e vem à terra, assume o corpo, Jesus Nazareno, e ali Ele assume toda a responsabilidade da sua igreja. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nós nos alegramos porque o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós fomos predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Olha, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9 diz assim. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz assim, amados: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nascido de Deus, irmão, escolhido por Ele. Somos dele, salvo uma vez, salvo para sempre, escolhido para a boa obra. O 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos
Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Irmãos, aqui fala, João fala filho do diabo, por quê? Devido à maldade, né? Porque a gente sabe que o diabo não criou nada, né? Não criou nada. Ele não criou nada, né? Deus criou vaso para honra, vaso para desonra. Mas como a religião já espalhou que o diabo ele criou a semente do mal, não nada disso. Deus criou vaso para honra e vaso para desonra. Toda a criação foi feita por Deus. Deus faz um para ser semente do bem e outro para ser semente do mal. O próprio Deus criou Adão ali, para Adão ter aquela função, pecar, que através de Adão a humanidade conheceu o erro. Então Adão foi feito com aquela finalidade, né? Então não tem nada que sai do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus faz um vaso para honra e outro vaso para desonra. Não tem o oleiro direito sobre a massa, de uma massa fazer vaso para honra e vaso para desonra. Então Deus faz como lhe apraz. Aí não podemos questionar, né? Vamos dizer que Deus é injusto? Não podemos questionar. Temos aqui é a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Quem somos nós para questionar? Não vamos questionar. Todo o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus, a obra de Deus, ela é eterna, ela é perfeita. Então, quem somos nós para questionar? Quem somos nós para vir questionar? Né? Ele faz como lhe apraz. E nós temos aqui agradecer. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. Então Deus fez a semente do bem, vaso de honra e vaso de desonra. Deus fez os seus filhos, a sua igreja para a salvação, e Deus fez o ímpio, perdição eterna. É esquecido, ele tem seu tempo aqui na terra, é esquecido. Pronto. Os filhos, a igreja vai ser lembrada para sempre, porque a igreja ela vai reinar para sempre. Já reinamos aqui na mente, né? Porque sabemos que a obra já foi feita, o tetelestai já foi feito, né? E reinaremos para sempre com Ele, porque a obra é perfeita. A obra de Cristo ela não tem começo, não tem fim, ela é eterna. Salvação é eterna. Amém? Nosso Deus é eterno, nós somos eternos com Ele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos por esta predestinação, esta escolha antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu a sua igreja, o Senhor escolheu os seus santos, seu povo, e vem à terra e paga, assume tudo aqui, toda a dívida da igreja, Ele assume. A igreja, os irmãos reunidos, os santos reunidos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.